abraço no irmão que está ao seu lado, diga como é bom estar aqui com você e até no que está atrás de você não esteja tão próximo. Glória a Deus. Agora eu tenho a honra de chamar aqui o nosso bispo Natan Brant. Um aplauso ao Senhor pela vida desse bispo, jovem, dedicado, sempre com um grande esmero, com uma grande dedicação, querendo que tudo saia na mais perfeita vitória, né? Glória a Deus, isso é um padrão para as nossas vidas e que o Senhor lhe use grandemente nesse momento. Amém, glória a Deus. Essa água aqui é minha? Agora aprendemos que temos que hidratar a voz, certo? Tanto tempo. Vamos praticar. Quem está com sono, diga amém. Acorda abençoado aí. Quem está com fome, diga amém. Agora pode, né? Amém. Nós logo mais vamos almoçar, mas teremos ainda um estudo. Só deixa eu ligar aqui o meu tempo. Beleza, está funcionando aqui? Você colocou meu sensorzinho aí? Tá, encaixa ele um pouquinho mais fundo, ver se ele... Aí. Beleza. Bom, para esse estudo de agora, o tema que eu separei é sobre as responsabilidades do Ministério de Louvor. Vou tratar aqui alguns diversos temas que envolvem o louvor e a adoração, mas para ilustrar eu coloquei responsabilidades do Ministério de Louvor. E eu começo dizendo da importância do momento do louvor. O maior desejo de Deus e a necessidade mais profunda do homem é viver em comunhão permanente com Deus. Cada coisa na vida foi criada para funcionar dentro de um ambiente específico, determinado por Deus antes mesmo que ele fosse criado. Então, se nós retornarmos lá para a criação, Deus decidia tanto com que material ele criava alguma coisa, assim como onde ele colocaria depois de terminada essa criação. Então, ele criou a luz e chamou de dia. As trevas ele chamou de noite. Depois criou o sol, depois criou a lua, as estrelas e assim foi. Então Deus criou o homem para ter a essência espiritual de Deus, que é espírito, e viver na mesma ambiência de Deus. Isso a gente vê lá no livro de João 4:24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós sabemos, Deus é espírito. Ou seja, o homem ele foi projetado para viver no Éden. Esse era o ambiente ideal para o homem viver. E Éden significa deleite, significa jardim do deleite, significa jardim do Senhor. Então, olha só, um produto ele só funciona corretamente em sua perfeição quando ele está em seu ambiente para o qual ele foi projetado. Então, por exemplo, um iPhone. Um iPhone foi projetado, ele é um smartphone, ele foi projetado para funcionar no ambiente que nós estamos aqui, no ar, na terra. Agora, se você colocar ele embaixo da água, o que vai acontecer com o telefone? Vai estragar, ele não vai estar funcionando como ele foi projetado. E assim somos nós. Deus projetou o homem para viver lá no princípio, no Éden, no jardim do Éden. O jardim do Senhor era o ambiente perfeito para a presença divina. O Éden era o único lugar na terra onde a presença de Deus habitava. Era a comunhão contínua entre o homem e Deus. Mas quando Eva e Adão comeram do fruto, eles não ouviram
ao Senhor e cometeram esse pecado, diz a Bíblia que eles passaram a se esconder com vergonha de Deus. E isso está lá em Gênesis 3:8, que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, aqui nós já começamos a entender que o pecado que passou a habitar em nossa carne quer nos afastar e quer nos esconder da presença do Senhor. Então, se nós voltarmos lá no jardim do Éden, antes mesmo de haver igrejas, antes mesmo de haver a religião, antes mesmo dos programas e métodos que a humanidade criou para o homem se conectar a Deus, antes dos meios e dos instrumentos, havia Deus e o homem, sem nenhum obstáculo. Era sem nenhuma separação. Era zero de separação. Era Deus e o homem. E nós fomos criados para estar em intimidade com Deus. E isso foi perdido na queda do homem. E foi para resgatar isso, essa intimidade, que Jesus derramou o seu sangue. Olha só, o louvor e a adoração é o momento criado por Deus para fazer voltar a sua presença manifesta. Nós já sabemos aqui que o Senhor está dentro de nós. Nós estamos constantemente na presença do Senhor. Mas aqui o que eu quero dizer é na presença manifesta do Senhor. O louvor e a adoração é o momento criado por Deus para nos fazer voltar à sua presença manifesta. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós estamos juntos como corpo de Cristo, nós temos a habilidade de entrar diretamente na presença do Rei dos Reis. Liderança de louvor. Eu quero falar um pouco sobre a escolha do set. O que é o set de louvor? O set de louvor são as canções que compõem o momento de louvor, de adoração. O set de louvor, ele tem que ser uma jornada. A Bispa Rê já começou aqui no estudo dela, falou um pouquinho sobre isso. Então digamos que o set de louvor, ele tem que ter um destino de levar as pessoas de um ponto A até um ponto B. Então o líder de louvor, ele precisa ter uma visão clara. Ele precisa ter um planejamento de onde é o seu ponto de partida e onde será o seu ponto de chegada. E ele tem que levar as pessoas para lá, para essa jornada final. Porque se ele estiver aqui perdido, nem ele sabe onde ele quer começar e nem ele sabe onde ele quer chegar, já viu o que pode acontecer. Então, para escolher as canções, é preciso sentir as canções que eu estou cantando. Se elas têm uma conexão com o meu coração, então eu não vou conseguir. Se elas não tiverem uma conexão com o meu coração, eu não vou conseguir ministrá-las. E quem deve escolher as canções que integram o set de adoração, que serão ministradas, tem que ser o ministro do dia, a pessoa que estará aqui dirigindo o momento de louvor e de adoração. E qual que é o papel de um líder de louvor? Como se deve ser o momento de adoração e de louvor congregacional? Estamos liderando as pessoas para onde estamos as levando. Então, olha só, eu creio que devemos levar as pessoas a um encontro com o Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Nós temos que levá-las à intimidade com Deus. E quando você começa um relacionamento com alguém, conforme você vai ganhando intimidade, você vai progredindo. Não é verdade? Você não chega do nada e começa a falar com alguém, começa a desabar, falar da sua vida de uma hora para outra. Não é verdade? Você começa a construir e vai progredindo durante a conversa. Então, por exemplo, se você chega numa festa, você faz uma amizade com alguém, você puxa assunto ali para começar uma conversa. E a pessoa, por exemplo, começa a descarregar todos os problemas mais íntimos dela, mais pessoais, começa a falar tudo para você. Como que você se sente? É meio desconfortável, não é verdade? Então, é isso, e
o que isso tem a ver com o set de louvor e de adoração? É que nós precisamos entender que a intimidade, ela não vai do 0 aos 100 quilômetros de uma hora para outra. Ela precisa ser construída. Então, 9 em cada 10 casos, a intimidade não vai acontecer de uma hora para outra. De 9 em cada 10 casos, a intimidade não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é uma progressão. E nós não fomos feitos profundas da intimidade de uma vez. É por isso que uma canção de adoração muito profunda, uma canção de adoração muito íntima, muitas vezes não funciona no início do louvor. A questão é que o ministro de louvor, imagina-se, lógico, que ele orou, que ele se preparou, que ele estudou, que ele ensaiou, muito antes dele subir para ministrar no altar. Porém, as pessoas que chegam à igreja, as pessoas que vêm à igreja, nem sempre chegam preparadas para adorar. Por quê? Porque elas acordaram cedo. O culto aqui é de manhã? É, né? No domingo de manhã. Então, às vezes a pessoa acordou cedo, ela pode estar de mau humor, não tomou café da manhã, não deu tempo, se atrasou, pegou trânsito, foi aquela luta para conseguir colocar todas as crianças dentro do carro para chegar a tempo na igreja. Então imagina como ela chega aqui. E muitas vezes a gente imagina que o ministro de louvor, ele está se preparando, ele acordou, ele já meditou na palavra, ele já tem um certo planejamento de como ele vai conduzir esse momento de louvor, de adoração. Então ele precisa entender que as pessoas ainda não estão preparadas como ele, muitas vezes. E por isso que o momento de adoração tem que ser uma jornada. Porque nós vamos todos juntos, do ponto A para o ponto B. Nós vamos nessa jornada. E, bom, para escolhermos o set de louvor, nós precisamos pensar em como provocar e criar essa ambiência para a progressão e a intimidade. Então eu vou aqui passar para vocês, com base no que nós aprendemos e nós temos estudado com essa questão, sobre essa questão, qual é a forma que nós usamos para criar esses momentos de progressão e intimidade durante o louvor. Nós dividimos em 4 categorias. A primeira categoria são as canções de convocação. O que são canções de convocação? São canções que anunciam o que nós viemos fazer. Ou seja, viemos adorar ao Senhor. Então, uma canção, por exemplo, que exemplifica muito bem isso, é Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Ela não está dizendo Deus é bom, ela não está dizendo Deus é maravilhoso, mas ela está o quê? Conscientizando a igreja do que nós estamos fazendo aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Amém? Então, ela ainda não está declarando ou louvando. Ela está conscientizando o que nós viemos fazer, que viemos adorar ao Senhor. Todos estão entendendo? Amém? A segunda categoria, ela é bem parecida. São canções de louvor e de declaração. Então, as canções de louvor e de declaração são canções que declarem quem é Deus. São as canções, a gente tem que dar às pessoas algo a quem elas podem responder, que elas possam responder. Então, um exemplo clássico de uma canção de louvor e de declaração é o quão grande é o meu Deus, que você está aqui declarando quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, cordeiro e leão, o nome sobre todo nome. Então as canções de louvor e de declaração não tem nada a ver sobre mim, mas sim declaram quem é Deus. Amém? A terceira categoria são as canções de resposta. Então, se na segunda categoria você deu às pessoas algo a quem elas possam responder, nesse momento da progressão do louvor, as pessoas estão com os corações abertos para adorar. E a canção flui sem esforço. Então, às vezes, eu não sei se acontece aqui, mas os ministros, às vezes,
ficam ali implorando para a igreja: levanta sua mão, feche seus olhos, adora o Senhor. Isso, se todos estão juntos na mesma jornada, nessa caminhada, isso não é necessário, porque isso é automático. Nesse momento, se nós estamos ali com canções de resposta, passamos por essas etapas, as coisas fluem sem esforço. Então, um exemplo de uma canção de resposta é: eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Me derramar, dizer que te amo, me derramar. Isso são canções de resposta. E a quarta categoria são as canções para encontro. Então, nesse momento, as pessoas já estarão prontas e abertas para chegar ao fim da jornada. Esse é o momento de chegarmos onde queríamos chegar, onde queríamos terminar. Então, como eu falei, é uma jornada. Saímos do ponto A ao ponto B. A Bispa Rê, ela, aqui no estudo dela, ela disse sobre isso, de que nós não podemos chegar de uma maneira, passar um momento de louvor, de adoração e terminar da mesma maneira. Não, nós precisamos chegar de um jeito e terminar de outra forma, bem melhores, porque nós caminhamos nessa jornada de adoração. Nós estamos adorando ao Senhor juntamente, em conjunto com a igreja, em unidade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Posso tomar minha água aqui para hidratar minhas cordas vocais? Amém. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã é que nessa jornada de louvor e de adoração, nós não podemos começar onde nós queremos terminar. Então, se vai começar um momento de louvor, às vezes o ministro de louvor, ele tem como eu falei, ele tem que ter um planejamento, um objetivo de onde ele está começando e até onde ele quer chegar. Então, você não pode começar já pelo momento que você gostaria de estar terminando. Nós temos que juntos caminhar e chegar a esse objetivo que essa pessoa que está liderando o louvor vai nos levar, porque ela está sensível ao Espírito Santo, ela está aqui conduzindo esse momento de louvor e ministrando a igreja. Bom, um outro tema que eu quero falar com vocês é sobre as qualificações de um adorador. Então, todos nós somos adoradores, amém? Amém. Quem aqui é adorador? Amém. Amém. Somos todos adoradores. O adorador, antes de tudo, ele deve ter princípios cristãos. Você pode dizer assim, princípios cristãos. Amém. Os ministros de louvor precisam ser... Quando eu falo ministro de louvor, só para vocês ficar bem claro, são todas as pessoas que estão aqui sobre o altar, não necessariamente quem está cantando. Porque todos nós, através de um instrumento, através de uma dança, através das nossas... do vocal, enfim, nós estamos ministrando na vida das pessoas também. Amém? Então, os ministros de louvor precisam, sem dúvida alguma, serem adoradores. Os ministros de louvor, sem dúvida alguma, precisam gostar de adorar, precisam ter o coração ardendo por adoração, precisam ter um coração adorador. Você pode dizer assim, um coração adorador é o que eu preciso ter. Amém. Então, o ministro de louvor precisa ter uma profunda e comprovada caminhada. Opa, peraí, o ministro de louvor precisa ter uma profunda e comprovada caminhada espiritual. Porque ministrar sobre um altar é uma responsabilidade muito grande, não é verdade? Quem que ministra aqui no altar? É uma responsabilidade muito grande, não é verdade? E somente as pessoas que têm total consciência disso deveriam tomar essa responsabilidade para si. Então, quem está sob o altar ministrando precisa ter... Ó, eu coloquei aqui. Travou aí? Muda para mim, por favor. Isso, obrigado. Quem está sob o altar ministrando precisa ter um bom relacionamento. Então você precisa ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com as outras pessoas, com os outros irmãos. Você pode ser uma pessoa que vive só no seu mundo, que não conversa com os outros, que não sorri, que não dá uma graça paz, enfim.
precisa ter confiança, precisa ser uma pessoa de confiança, precisa fazer o discipulado. O que é o discipulado? É você ensinar outras pessoas. Você não pode ser só você a saber a fazer algo, você precisa ensinar as outras pessoas a fazer também aquilo que você foi chamado a fazer. Submissão, você tem que ser submisso aos seus líderes, você precisa ser submisso aos bispos dessa igreja, você precisa ser submisso a quem que coordena o seu grupo de louvor. Você precisa estar ali debaixo dessa submissão, você precisa estar ali seguindo aquilo que for ordenado pela sua liderança. Você não deve ser mundano, lógico. É inadmissível uma pessoa estar sobre um altar santo e ser uma pessoa mundana. Você não pode ser carnal e você tem que ter santidade. Amém? Amém. Nós temos que prezar pela santidade, porque quando nós estamos aqui no altar, nós estamos profetizando na vida de outras pessoas. Então imagine, olha só para você entender a importância, né, a responsabilidade que nós temos em ministrar algo. Se você é uma pessoa que não está em santidade, que é uma pessoa mundana, uma pessoa carnal, você está profetizando isso na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu tenho que ser uma pessoa com testemunho perfeito. Eu preciso zelar pelo meu testemunho. Eu preciso tomar esse cuidado. Eu preciso estar alerta a isso. Amém? E lógico, fazendo parte ainda da santidade, né? Hoje em dia acontece muito pelas redes sociais, não é verdade? Às vezes as pessoas acabam vacilando por pequenos motivos, por postarem coisas que não agradam a Deus, que denigrem o seu testemunho. E por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você posta na internet. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você curte. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você vê. Amém? E nós temos que manter o nosso testemunho também sempre nessas redes sociais. Onde quer que nós estivermos, temos que ter um testemunho. Não só quando estamos aqui no altar, somos de uma forma e se dissermos somos de outra. Não, nós precisamos ter esse testemunho aonde quer que nós estivermos. Amém? Bom, quem sobe ao altar se torna um modelo a ser seguido. Nós já ouvimos isso essa manhã. Mas a partir do momento que você sobe ao altar, você acaba sendo modelo à vida de outras pessoas. Às vezes você não quer, eu não gostaria de ser um modelo, mas a partir do momento que você está aqui, você é um modelo à vida de outras pessoas. Aí também eu relembro a vocês a importância de ter um testemunho santo, um testemunho que agrade ao Senhor e que não atrapalhe a vida de outro amado. Porque se você for uma pessoa que está aqui e dá pra virada, dá aquelas loucuras fora da igreja, você pode estar ali desencaminhando alguém que está olhando sua vida, está usando você como um modelo, como um padrão a ser seguido, mas, esse cara sai da igreja, ele vai pro barzinho lá e fica com a galera tomando uma cerveja. Também, acho que pode fazer isso também, e isso é um perigo, né, para nós, amém? Outro ponto que as pessoas da equipe de louvor têm que saber é que nós precisamos ter trabalho em equipe. Então quem ministra sob o altar precisa trabalhar em equipe, precisa aprender a trabalhar em equipe, sujeitando-vos uns aos outros. Uma equipe funciona bem quando todos conhecem o seu lugar e fazem o seu melhor. Então, quando todos conhecem exatamente o seu lugar e sabem aquilo que você tem que fazer ali no seu lugar e faz da melhor maneira, é muito mais fácil. Meu irmão, o Bispo Fernando, sempre costuma dizer um exemplo da nossa seleção brasileira, por exemplo, futebol. Neymar é o quê? Ele é um atacante, ele faz gol, ele foi chamado para fazer isso. Você colocar ele no gol, pode ser que ele consiga catar umas bolas, mas o lugar dele, o chamado dele é lá na frente, não é verdade? Então, traz isso aqui pra gente, para um grupo de louvor, para uma banda.
Pô, eu sou baterista, eu vou fazer o que a bateria precisa fazer. Eu sou tecladista, eu vou fazer o que a tecladista precisa fazer. Eu não vou, pela bateria, querer fazer o que o teclado deveria estar fazendo. Cada um na sua função, fazendo o seu melhor. Esse é o trabalho em equipe. E falando de uma banda, eu gosto sempre de usar esse exemplo, que foi, logo quando eu comecei a estudar guitarra, um professor meu, ele deu esse exemplo e ficou marcado para sempre para mim. Que uma banda, ela é como um bolo. Imagina um bolo, daqueles bolos de casamento que tem várias camadas, vários degraus. O que é a base do bolo? A gente chama da cozinha na música, né, na banda, que seria a bateria e o contrabaixo. Eles fazem parte da base de uma banda. Então, se a gente não tem essa base bem construída, talvez a gente não consiga ter as outras camadas da maneira que elas deveriam estar. Então, aí vem baixo, bateria, aí na outra camada nós já começamos a entrar com instrumentos harmônicos, como guitarra, teclado, violão, enfim. E aí construímos esse bolo bem estruturado, com cada um fazendo aquilo que deve fazer. Amém? Bom, outra característica do adorador é o comprometimento e a dedicação com ensaios. Quem gosta de ensaiar, diga amém. Olha, o pessoal gosta de ensaiar. Normalmente, alguns músicos não gostam muito de ensaiar. Gostam só de chegar no dia do... Aqui não acontece isso? Sim? Não, existe uma frase do técnico da seleção de vôlei, o Bernardinho, que ele diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu gosto dessa frase porque eu trago isso para o nosso grupo de louvor, para a nossa banda, para o Ministério de Louvor da igreja. Porque eu vejo que isso faz muito sentido. Porque nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que ensaiar muito para poder fazer as coisas com excelência. E o seu compromisso com a responsabilidade reflete o seu amor e o valor que você atribui ao seu chamado e à obra do Senhor. Bom, preparação a longo prazo. Quem ministra sobre o altar precisa ter em sua vida diária o exercício das disciplinas espirituais, tais como a leitura da palavra, a meditação, a prática daquilo que aprende no altar, a oração. E Deus, olha, anota isso, Deus não usa os indisciplinados. A quem muito é dado, muito é cobrado. Isso nós vemos lá em Lucas 12:48, na parte B, que diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E para assumir essa responsabilidade de ministrar sobre o altar, nós precisamos ter um chamado específico. Diga aí, chamado específico. Então, se nós vamos lidar com música, nós precisamos ter um chamado específico para a área. Nós precisamos ter um chamado específico para a música. Então, em primeiro lugar, o nosso coração tem que arder por música. Nosso coração tem que tem que arder por adoração. E depois, temos que ter habilidades em algum instrumento ou vocal, enfim, certo? Então, desenvolvimento musical. O desenvolvimento musical, ele demanda tempo e estudo. Diga aí, tempo e estudo. Tudo que um músico não gosta. Mas infelizmente é assim. Para você ter bom êxito em algo, você precisa dedicar um tempo e muito estudo. E principalmente quando nós estamos falando de louvores, de adoração ao Senhor. Nós precisamos nos preparar muito mais. Mais para frente eu vou falar um pouco mais de excelência. Então, lá na Bíblia, no livro de Crônicas, em uma das passagens diz sobre as funções dos cantores
e dos músicos na obra de Deus. O Davi era o responsável por escolher as pessoas que participavam do ministério de louvor. Nós vamos rapidamente ver isso lá em 1 Crônicas 23, de 1 a 6, que diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para esse ministério. Davi os repartiu por turnos segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Bom, até aqui já está bom. E 1 de Crônicas 25, 7, que diz: o número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto, todos eles mestres, era de 288. Então o número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Então as pessoas que Davi separou para o serviço no templo eram todas mestres naquilo que faziam. O que é uma pessoa que é mestre naquilo que ela faz? Ela manja muito. Para ser mestre em algo, você tem que ser mestre, tem que manjar muito. Então, imagina, Davi separou pessoas para o serviço no templo. Só para a parte do louvor, ele separou 288 mestres. Eles eram altamente capacitados. Davi fez essa mega organização porque ele entendia a importância de dar um louvor com excelência para o Senhor. Quanto maior for o seu conhecimento musical, mais Deus poderá te usar. Quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós nos capacitamos, mais o Senhor pode nos usar. Então, infelizmente aqui no Brasil, de forma geral, lógico, as pessoas têm uma mentalidade de que se não estão a serviço de Deus, de que se estão a serviço de Deus, não precisam se capacitar ou não precisam se preparar. Eu não sei se vocês já ouviram, espero que não, aquela frase terrível: não reparem os erros, mas é para a glória do Senhor. Diga que não. Não, meu, isso é terrível. As pessoas muitas vezes estão oferecendo aquilo que elas têm de pior para o Senhor. Alguém aqui é engenheiro? Não. Alguém aqui é médico? Advogado? Alguma profissão? Socióloga. Beleza. Quando você quis ser uma socióloga, o que você fez? Você estudou? Mas o que você estudou? Ciências sociais. Você não foi estudar medicina para ser uma socióloga, certo? Por exemplo, se uma pessoa quer ser um engenheiro, ela precisa estudar engenharia para se tornar um engenheiro. Se ela quer ser um médico, ela precisa estudar medicina. Quando você quer ser um adorador, você tem que estudar para ser um adorador. Você tem que se especializar naquilo que você foi chamado a fazer. E algo que me encanta nos americanos é que lá eles não têm muito essa mentalidade de fazer as coisas de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Eles procuram estudar, eles procuram se preparar, eles procuram dar o melhor para o Senhor. E a música é uma ferramenta poderosa, muito poderosa em prol do reino de Deus. E isso quando ela é usada com sabedoria, é claro. Bom, técnica alinhada à unção. Você pode dizer assim, técnica alinhada à unção. O
que vocês acham que é mais importante? Ter técnica ou ter unção? Uns são, outros não são. E aí, técnica ou unção? Os dois? Bom, os dois são muito importantes, realmente. Nós precisamos ser ministros cheios de técnica, mas também nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma coisa não pode anular a outra. Então imagina, por exemplo, um ministro de louvor cheio de unção. O cara vive oração, ele tem conhecimento da palavra, ele é uma pessoa que tem a vida nos caminhos do Senhor, tem um bom testemunho, está em santidade, é super sensível à voz de Deus. Mas daí quando ele chega no domingo para conduzir a igreja em adoração, ele não sabe falar com a igreja, ele não consegue executar aquilo que ele está sentindo, ele fica dependendo dos abençoados projetarem a letra no telão porque ele não decorou, ele está preso em contar quantas vezes tem que cantar esse refrão. Vocês conseguem ver como isso pode atrapalhar um momento de louvor? Porque a técnica, ela tem que estar a um ponto que ela não atrapalhe a unção que tem na sua vida. Então, eu não poderia chegar aqui, muitas vezes eu pego no pé do nosso pessoal justamente com isso. Se eu pego aqui para tocar um violão, se eu fico com uma cifra aqui, preso a essa cifra, porque eu não quis dedicar tempo a estudar essa música, a decorar essa música, vocês concordam que durante o momento de louvor, eu vou estar com a minha concentração nisso? Aqui tem que fazer um dó, sol, lá menor. Você está preso a isso. E às vezes você acaba não se envolvendo com a parte espiritual, que é a parte que precisa ressaltar no momento de adoração, de louvor. Vocês conseguem entender isso, a importância disso? Eu acabo até sendo muito chato com o nosso pessoal por causa disso. Porque eu vejo a importância em você estar desprendido dessa técnica. Por isso que você precisa ter um nível de técnica que não te limite a ficar preso num papel, numa cifra, numa letra. Você estudou, você se preparou, você está pronto para isso. Então você consegue desenvolver o espiritual porque você tem a base, você tem a técnica. Por isso que a técnica ela tem que estar alinhada à unção. Amém? Amém. E esse exemplo que eu falei, o cara está todo preparado e tal, mas talvez ele seja zero de técnica, porque ele não deixa fluir algo que talvez seria maravilhoso por uma ferramenta que ele precisa, uma muleta ali para conseguir fazer algo. E quando nós falamos de técnica, nós não estamos falando apenas de saber cantar ou de saber tocar, mas faz parte da técnica a sua postura num palco, a sua postura, a sua presença de palco, o seu conteúdo espiritual, aquilo que você tem a passar, saber comandar a banda que você está coordenando, saber as letras sem precisar ler, saber as cifras, saber as progressões. Amém? Então a técnica ela é muito importante, mas na hora que nós estamos adorando a Deus, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós devemos estar atentos ao que o ministro está comandando a banda, devemos estar atentos a ele, porque por isso que a técnica tem que ser muito bem alinhada à unção. Amém? Bom, e como que resolve esse problema? Estudando e praticando. Então, o alvo que nós temos que prosseguir é o padrão bíblico, que está em 1 de Crônicas, que nós lemos. Homens peritos no que faziam, mas também cheios do Espírito de Deus. Então, o nosso padrão é colocarmos a nossa técnica a serviço do reino de Deus. Existe uma visível diferença entre um músico talentoso e um músico ungido. Muita diferença.
E é necessário estudar, é necessário se aperfeiçoar no seu instrumento, buscar conhecimento, ter referência de bandas que fazem adoração com qualidade, ministérios que fazem adoração com qualidade, buscar os timbres perfeitos para um momento de adoração, que são ideais para a igreja. Excelência musical. Em Jeremias 48:10, a parte A diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós servimos com excelência porque nós conhecemos um Deus que é excelente. Então, dar a Ele menos do que o melhor seria vergonhoso, não é verdade? Concorda comigo? A excelência deve ser consequência do nosso compromisso com Deus, porque Ele é um Deus excelente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Nós devemos refletir a personalidade e as características do nosso Criador, não é verdade? Então, se o nosso Criador é excelente, nós também devemos ser excelentes. Acho que eu tenho essa frase aqui. Se o nosso Deus é excelente, nós também devemos ser excelentes. Então a gente fala muito de excelência musical, e quando usamos essa nomenclatura, algumas pessoas pensam que a excelência musical ela se resume a criar arranjos elaborados, se resume a fazer solos de guitarra com muitas notas por segundo, ou fazer viradas de bateria intermináveis, ou alcançar notas muito agudas com a voz. Mas no nosso contexto de culto congregacional, isso não é a excelência musical. A excelência adequada que buscamos para os nossos momentos de louvor congregacional é aquela que serve melhor para a congregação. Então, o que significa isso? Significa que mesmo que eu saiba cantar notas super agudas ou fazer solos ultra rápido, eu vou abrir mão disso para cantar um louvor num tom adequado para a igreja cantar confortavelmente. Ou, como eu disse, mesmo que eu saiba fazer um solo de guitarra super rápido, super veloz, eu não vou ficar fazendo isso o tempo todo para não tirar a atenção da igreja com o objetivo principal, que é adorar a Deus. E uma palavra que nós temos que ter é moderação. Diga, moderação. Essa é a palavra que nós temos que ter. Porque, normalmente, a maioria dos músicos e cantores possuem muito mais habilidades do que eles demonstram em um culto. Sabia disso? Isso quando está fazendo exatamente da maneira correta. Mas nós temos que tocar para apoiar a experiência de adoração e não para ofuscá-la. Então nós como banda, eu falo assim porque eu faço parte de uma banda, eu faço parte do grupo de louvor. E eu, no meu instrumento, eu não posso sobressair aquilo que é o mais importante. Eu estou tocando, a nossa banda está tocando para apoiar a experiência de adoração da igreja. Olha só essa frase: excelência no contexto congregacional diz respeito ao que é mais adequado para a congregação. Um arranjo extremamente difícil não significa que seja excelente. Um arranjo feito com zelo e cuidado, mas adequado à igreja, é excelente. Então, só para deixar bem claro, não é que não pode ter solo, não pode cantar agudo, não entendam dessa maneira. Eu estou falando de um contexto de adoração. Lógico que existem outros contextos. A gente pode fazer um louvor para evangelismo, e às vezes um louvor de evangelismo, eu posso trabalhar uma técnica diferenciada que talvez vai atrair pessoas por essa técnica, mas é outro contexto, vocês entendem? E nós estamos aqui nesse caso falando do contexto de adoração. Então o que é o foco na adoração? Jesus, Deus. Então nós estamos aqui para apoiar esse momento, nós não estamos aqui para ofuscar esse momento, amém? Então, se por exemplo, se eu tocar 5 notas em vez de 15 notas naquele momento for o mais adequado, é isso que eu vou fazer. Isso é mais excelente naquele momento. Se cantar num tom mais baixo, mais adequado do que cantar num tom mais alto naquele momento, isso é o mais excelente naquele momento.
E já para terminar, eu quero falar um exemplo meu mesmo de vida, porque eu comecei a tocar guitarra, eu tinha 12 anos mais ou menos, 12 para 13 anos, e eu era adolescente, quase criança para adolescente, e eu vinha de influências musicais, eu escutava muito rock, escutava várias bandas, várias coisas, e quando você vai para a guitarra, você quer tocar aquilo que você escuta. Então comecei a tocar, aquilo era a minha referência. E o que eu fui atrás? O que as bandas usavam. Então, sempre guitarra distorcida, aquele som pesado, com as guitarras dropadas, com afinação baixada. Enfim, era um som muito pesado que eu tirava. Eu até tinha uma banda na época com alguns amigos e a gente tocava som pesado. Aquilo era aquilo que eu comecei. E a partir do momento que eu comecei a tocar na igreja, na tua cabeça você fala, não, eu vou trazer o meu estilo para dentro da igreja. Só que isso não faz muito sentido, porque a gente está falando de adoração, não é que existe um estilo certo, mas o que é usado para fazer adoração? Aí que eu me sujeitei, porque eu até hoje eu gosto muito desse tipo de música, de rock and roll, de guitarra distorcida, de solo, enfim. Mas eu vejo que num momento de adoração isso não é o mais adequado. E eu me sujeitei a isso. Eu falei, não, eu não posso subir ao altar para agradar o meu gosto pessoal. Eu tenho que subir ao altar para levar a igreja à adoração, para juntos aqui como um grupo, um corpo, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade e deixar sujeitar do meu gosto pessoal. Isso às vezes eu vejo que isso é muito difícil, que as pessoas às vezes estudaram alguma determinada técnica, só que talvez não seja o adequado para esse contexto de adoração. É uma técnica perfeita, ótima para tocar samba, por exemplo. Um baixista lá que gosta de swingar, aí ele chega na adoração, aqui está todo mundo, o cara começa. Vocês me entendem? É um outro contexto. Talvez a técnica que ele está usando pode ser uma técnica muito boa, mas para esse contexto ele precisa se adequar a esse contexto. E foi isso que eu fiz. Hoje, assim, a linha que eu queria seguir, eu não sei se todos vão entender, só os guitarristas talvez lá agora, mas eu queria seguir. Meu sonho de guitarra era ter uma Les Paul da Gibson, tocar num Marshall JCM 900, valvulado, distorcido, rasgando. Esse era o meu sonho de equipamento. Só que quando eu me vi dentro desse contexto de adoração, se você for ver quem faz adoração, você não vai ver ninguém usando isso. Então, o que eu fiz? Eu me adequei a esse equipamento. Então, o que é usado hoje? Os caras usam Vox, AC30, pedal de delay, de reverb, compressor. Eu comecei a me adequar a isso para fazer o melhor dentro disso e não combater de gosto forçado aquilo que talvez seja o meu gosto pessoal. Vocês entendem? E isso precisa ser muito bem alinhado entre o grupo todo, porque precisa ser definido. Nós tocamos aqui na nossa igreja, o nosso estilo é um pop rock, é o worship. E o que é usado pelos grandes ministérios? A gente toca, por exemplo, alguma música da Hillsong, Hosanna. O que os caras usam nessa música? A guitarra ela é só um delayzinho com compressor, ela é leve, enfim. Eu não vou chegar aqui, por exemplo, jogar distorção. Enfim, a gente se adequa. É mesmo você olhar o que foi feito e usar da mesma maneira. Lógico, a gente tem as nossas características, a nossa liberdade de trabalhar da nossa maneira, mas nós precisamos ter uma referência sempre. Eu bato muito nessa tecla com o nosso pessoal. Nós precisamos ter referência, porque se você não tem referência, você não sabe para onde você vai. Qualquer coisa te faz, né? Te forma. Então, por exemplo, você precisa se alimentar daquilo que você quer se tornar. Então, eu estou falando aqui, já pelo meu instrumento, né?
mas isso serve para todos, tanto para cantores, para outros músicos, porque você precisa estar ali se alimentando. Então, os batera pega, o que é batera de worship? O que é usado para tocar adoração? Que tipo de setup que é usado? Enfim, isso não estou falando de que precisamos ir atrás de equipamentos. Com o que a gente tem, sempre é possível fazer. Só que a gente precisa ter essa mudança na nossa cabeça sempre. E eu falo isso como um testemunho, porque eu era totalmente outro foco. E quando eu entendi a responsabilidade disso, mudou totalmente na minha cabeça. E hoje eu vejo os frutos disso. Hoje, normalmente numa igreja, eu não sei como que é aqui, mas normalmente numa igreja os problemáticos são os guitarristas e os bateristas. Toda igreja. A gente é sempre o problema. Sempre é muito barulho, é muito som. Mas por que acontece? Porque às vezes a gente não está fazendo da maneira certa. Eu comecei a ver isso porque a guitarra nunca mais foi o problema na nossa igreja. E ela era o problema. Várias tretas com o técnico de som eu tinha. Era um problema. E a partir do momento que a gente se sentou, conversou, entendeu qual que era a linha que tinha que seguir e cada um fez aquilo que precisava fazer, mudou totalmente. Hoje a guitarra já não é mais um problema, graças a Deus. Agora os outros, cada um por si. Então eu uso isso mesmo como um testemunho da minha vida, que tem dado muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Bom, quem está com fome? Agora já está na hora, né? Bom, eu já terminei aqui. Lógico, a gente tem muito assunto sobre esse tema, louvor, adoração, mas a gente precisa começar de um ponto, porque senão, se a gente, como eu falei, a gente precisa ter um planejamento. Se a gente já começa a dar o final, inverte tudo. A gente precisa entender essa caminhada. Então eu quis trazer exatamente essa parte aqui para vocês entenderem, e que com certeza ainda será completada pela minha esposa na parte da tarde. E por isso eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Glória a Deus. Então, eu agradeço, chamo a nossa bispa Jane da Costa até aqui o altar, minha mãe, glória a Deus, tive essa honra, e ela pode encerrar esse momento aqui, e nós vamos para o nosso almoço, nosso intervalo, amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está mais agora instruído no louvor e adoração, diga amém. Amém. Nós hoje aprendemos muito da parte de Deus. É uma honra receber esses bispos amados, benditos, instrumentos de Deus. Sabemos que o Senhor profetizou na vida de vocês e já está acontecendo muito rápido. A palavra profética está acontecendo, sendo coroados de glória na mão do Senhor. E hoje nós fomos contemplados pelo Todo-Poderoso para receber os instrumentos de Deus usados neste altar, para que nesta cidade haja assim este reavivamento, porque já estamos aqui no reino, o Senhor já está se manifestando grandemente, mas Ele está aprimorando em nós e através de nós a grandeza que Ele tem. Ele é tremendo, Ele é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu estou impactada com tudo, recebi muito. A Bispa Renata foi uma bênção de Deus, tudo isso já estava preparado, nós sabemos de antemão, porque nós somos predestinados para viver esta grandeza de Deus neste tempo. Você foi chamado neste tempo, você é um escolhido verdadeiro adorador que Deus o buscou do seu lar neste dia, e você creia que Deus tem muito mais. Hoje à tarde nós vamos receber, já recebemos do Bispo Natan, abençoado, bendito. Eu aprendi muito, não sei tocar realmente esta guitarra, ou enfim, mas eu amo a Deus
e amo o que Ele está passando através dos seus ministros, que são dons do Senhor. Eu creio que Ele me escolheu para isso, glória a Deus, nesta manhã, neste dia. E à tarde nós vamos ter a bispa, a amada bispa Natália, que estará aqui para transmitir também outra maneira de nós aqui sermos instruídos e adorarmos ao Senhor com danças, com expressões corporais, glória a Deus. Amém? Então, nós vamos encerrar aqui. Eu quero convidar a igreja. Temos mais, presbítera? Olha que bênção. Bem lembrada, presbítera, uma bênção do Senhor. Nós, enquanto os irmãos que vão ficar aguardando o seu almoço aqui, podem ficar ali tirando foto. Ali nós temos o totem, o abençoado Pedro está ali para tirar. Ali você vai levar uma lembrança, pode passar imediatamente para o Face. Você vai ali, entra ali em comunhão com o abençoado, e nós, enquanto você espera, fica ali já evangelizando e mostrando onde você está como um verdadeiro adorador, amém? E os outros que retornarem, enquanto você vai, eles retornarão enquanto lhe esperam a todos, ficam ali também, ali marcando, registrando este momento maravilhoso. Você não vai ficar aí à espera, vai ficar evangelizando, contando o que está acontecendo neste lugar, nesta cidade. Há um barulho, é Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos levantar, vamos agora entregar esta manhã ao Senhor, e com certeza o retorno será muito maior ainda, porque Deus já está manifestando neste lugar a sua glória. Levante a sua mão e declare: Senhor Jesus Cristo, como é bom aprender a te adorar. Como é bom, Senhor, fazer parte junto com os verdadeiros adoradores. Nós aqui estamos escolhidos, chamados para viver o teu melhor, a tua excelência, Pai, que se manifeste nesta cidade, homens, mulheres, despertados para adorar, despertados para louvar, despertados para te exaltar. Esta essência, Senhor, é aqui, Senhor, na graça de Deus, que nós recebemos de ti, Senhor. Graças te damos, porque um dia tu revelou ao nosso amado apóstolo, Dr. Miguel Ângelo, este momento que nós estamos vivendo. Graças te damos pelas autoridades que um dia, Senhor, se inclinaram como verdadeiros adoradores. E aqui estamos já, Senhor, como uma continuidade desta revelação. Fomos alcançados com este resplendor, e há de acontecer, Pai, muito mais, infinitamente mais. Eu creio com meus irmãos, é para a sua glória. Assim seja. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, declare: eu te amo, Senhor, tu és o meu Deus, glórias a ti, Senhor, aleluia. Dê um abraço no seu irmão e declare para ele um bom almoço e um bom retorno à tarde, amém?